É, se alguém quer saber como tá a mente do palhaço, o momento é agora. Quando falamos de Hollywood e da sua época de ouro, lembramos de clássicos como Cantando na Chuva, Chicago e entre outros musicais do gênero. Contudo, com o passar do tempo, principalmente na virada do século, esse gênero acabou decaindo. É claro, tivemos alguns sucessos, como o filme que tem uma vendetta pessoal chamado La La Land, mas falarei disso em outro momento. E hoje em dia, Hollywood, quando produz esses filmes, produz de certa maneira até mesmo em segredo, quando produz. E o recheio por trás disso, o segredo por trás disso, talvez não seja tão complicado assim. Coringa 2 chegou aos cinemas e com ele um fracasso monumental. E aproveitando dele, onde o diretor Todd Phillips em diversas entrevistas disse que é um filme que se utiliza do gênero de musical não somente como pessoas cantando do nada, mas tem um propósito ali no roteiro, é um bom filme para a gente elaborar essa ideia do porquê musicais estão, de certa maneira, sendo extintos de Hollywood. E como a própria produção desse filme coringou, eu acho que vale a pena a gente explicar um pouco por trás dele o que leva musicais hoje em dia a serem exilados de Hollywood. Mas para falarmos sobre isso, precisamos voltar um pouco no tempo, mais precisamente em 1817, com o filósofo estético Samuel Taylor, que é historicamente conhecido como o primeiro a usar o termo ali suspensão de descrença. Ele acreditava e falou isso porque buscava que as suas obras, os seus contos, os seus poemas tivessem ali uma realidade que as pessoas acreditassem nela. Ele fez um teste com um poeta conhecido e disse que nele, na história que ele estava contando, ele precisava transmitir a realidade daquilo, para que as pessoas entendessem o conceito que ele estava abordando e, com isso, entendessem também a proposta da sua história. E a partir do período moderno, esse conceito mudou, onde a conexão deixou de ser para o autor e se tornou para a audiência que estava consumindo a obra. Onde, para consumir em 100% a obra que ela estava assistindo, consumindo, lendo, o que seja, ela precisava ter ali uma suspensão de descrença para acreditar naquela realidade fantasiosa. Só que isso não é algo 100% para os críticos exagerados. Tolkien, por exemplo, não acreditava na ideia de suspensão de descrença, mas sim de crença secundária, que ele titulava em um de seus livros. A pessoa não ia suspender suas crenças, porque ela ainda teria reações humanas, seja um susto, a um erro de algum personagem, ou o que quer que seja. Só que, ao elaborar uma crença secundária em sua mente, ela conseguiria discernir o que é fantasia e o que não é, tornando a experiência melhor para ela, entendendo aquilo como algo que existe em uma maneira secundária da coisa, né? Você tem ali a sua perspectiva de vida, a sua perspectiva de conhecimento, mas também a perspectiva daquilo que você está consumindo no momento. E para isso, Tolkien acreditava que, para a elaboração de uma crença secundária, precisava de um universo muito bem estruturado, onde a pessoa pudesse emergir naquele mundo e entender toda a estrutura e conceito por trás daquilo. Diferente da suspensão de descrença. Com um simples deslize, você pode acabar saindo daquele mundo e não aproveitando 100% a obra. E nessas duas ideias, nós temos diversos exemplos no próprio cinema. Nós temos, por exemplo, La La Land, onde nós temos um pianista e uma atriz que se conhecem e tem ali uma história de amor. Através disso, eles podem utilizar dessas duas ideias para criar as cenas de música, não fugindo tanto da ideia que é apresentada de musicais. Já do outro lado, nós temos outro exemplo que é West Side Story. Conta a história de uma briga de gangues e nela você tem que ter uma suspeição de descrença, querendo ou não, porque você está vendo uma história sobre briga de gangues, de pessoas de gêneros e etnias diferentes e que não tem nada a ver com musicais, mas ele serve ali para contar uma história. Mas afinal de contas, em como isso afeta os filmes de dias atuais? Porque eu estou falando tanto aqui do século antigo, termos ali filosóficos, mas o que afeta atualmente isso? E aqui chegamos nesse ponto. Com o tempo, é possível a gente perceber determinados padrões em Hollywood. Nós temos, por exemplo, como que foi um grande sucesso o gênero de western, né, do Velho Oeste, do Faroeste.
Contudo, com o decorrer do tempo, isso acabou decaindo. Nós temos também o cinema de brucutus, que são aqueles heróis musculosos que usam armas como Rambo, Schwarzenegger e entre outros. E hoje em dia nós também temos o cinema de super-heróis. E o que deu um fôlego bem grande para essas categorias foram os seus subgêneros. E com isso foi-se criado ali um certo respiro, né, para que elas continuassem existindo até mesmo nos dias atuais e de formas diferentes. Só que em comparação com esses gêneros, subgêneros que nós temos de faroeste, brucutus e heróis, musicais é visto por Hollywood como uma ideia de negócio limitada. Raramente temos, quando temos, sequer se tivemos ideias de musicais que tiveram franquias, tiveram derivados, tiveram séries, animações, o que quer que seja. Raramente são os casos onde eles pegam ali uma produção de Hollywood e tornam isso em um negócio rentável ao longo dos anos, o que conta muito para os dias de hoje. Basta olhar para o cinema de heróis, para o cinema até mesmo de ação, como John Wick, por exemplo, que mesmo tendo ali um grande ponto forte no protagonista, acaba agora tendo diversos derivados também, como séries, filmes com outros personagens também. E isso, querendo ou não, é um problema, porque acredite se quiser, musicais ainda têm fôlego em Hollywood. Tivemos diversos casos, como por exemplo Wonka, que ano passado arrecadou mais de 500 milhões. Tivemos esse ano Meninas Malvadas, né? A versão musical, que teve uma abertura incrível de 32 milhões. Só que ao mesmo tempo temos que olhar um caso interessante, porque igual Coringa 2, o Wonka tentou esconder de diversas maneiras que ele era 100% musical. Nos trailers, nos materiais profissionais, sempre mostrando muito pouco das cenas de musicais e mostrando somente elementos ali que continham toda a estrutura de um clássico musical de Hollywood. Wicked, que é uma adaptação de um clássico de Hollywood, também está seguindo o mesmo caminho, apesar de apresentar uma projeção boa de bilheterias. E o Coringa 2, bem, ele está aí, né? E por que eu falo isso? Porque Coringa 2 é um caso diferente que deve ser analisado com cuidado, porque ele é um fracasso que estava predestinado desde sempre. It's a meme, Batman. Porque assim, pensa comigo, nós temos o gênero de super-heróis, que é um gênero que está enfrentando já um problema de saturação. Eu sei que você vai falar de sucessos como Deadpool, entre outros, só que, recentemente, nos últimos anos, os grandes sucessos dos filmes de super-heróis envolveram elementos nostálgicos ou grandes marcas. Seja Deadpool trazendo Wolverine de volta, o Homem-Aranha, o próprio Batman, que é um grande nome. E já em Coringa 2, nós temos o caso de um filme que já tenta repetir a fórmula do primeiro, o que já não é uma novidade tão grande, porque o primeiro foi uma grande surpresa, mesmo na sua bilheteria. E aí nós temos ali um novo elemento, que é a Arlequina, interpretada pela Lady Gaga, que já traz um problema adicional, por nós já termos ali o imaginário da Margot Robbie, que não passou tanto tempo desde a atuação dela em Esquadrão Suicida. E aí nós temos um filme que tenta esconder que é um filme de personagens de quadrinhos, de super-heróis, e também ele tenta esconder que é um filme de musical, porque ele não pode ser 100% musical. Então ele é meio um filme de herói, meio um filme musical e meio que ele não sabe o que ele é. Tantos elementos misturados que acabam criando uma dificuldade até mesmo no próprio marketing do filme e no envolvimento que a audiência vai ter com ele. Na realidade, esse filme apresenta uma crise de personalidade maior do que o seu próprio protagonista e ainda mostra dificuldades que Hollywood, né, e, no caso ali, os Estados Unidos enfrentam com suas produções na confiança por um bom material ou elaborar algo diferente. E olha, você pode estar pensando que isso é algo mundial, mas não é. Por isso eu recomendo você olhar para outras indústrias, para outras formas de fazer cinema, como por exemplo, Bollywood, o cinema indiano, onde nós temos diversos absurdos que a gente ri o tempo todo quando a gente está ali zapeando pelo YouTube, mas nós temos outros exemplos como RRR, que é um filme que chegou ao Oscar, estourou a bolha, e ele não tem medo de esconder todas essas nuances, desde das cenas de música até as cenas de câmera lenta, ele aceita o que ele é. Justamente por isso, e para além disso, torna dele um filme bom. O cinema coreano também, entre outros, que você pode explorar, até mesmo o nosso brasileiro, onde você conhece outras formas de se contar história, não se limitando somente a Hollywood e as dificuldades de fazer um cinema comerciável.
E no final das contas, Coringa se mostrou um filme falho em todos os sentidos. A crítica está odiando, a audiência está odiando, eu não assisti ainda, mas quando assistir, sem dúvida irei gostar de algumas coisas, mas por grandes coisas também irei achar ele falho, porque desde o primeiro filme é possível ver ali uma visão, de certa maneira, limitada aos conceitos do personagem que eles buscou explorar ali, sabe? Desde adaptações de elementos que a gente vê em outros filmes como Rei da Comédia, Taxi Driver, agora no formato musical, onde ele também tenta trazer elementos de outros conceitos e ideias que ele tem na sua mente, Todd Phillips, né, no caso. Então, James Gunn tem um longo trabalho pela frente agora, buscando reconstruir esse universo DC, onde Coringa 2 é o último filme sem envolvimento de James Gunn. E o que o futuro espera para DC? Bem, uma capa vermelha, uma roupa azul e uma cueca por cima da roupa. O que foge um pouco dessa ideia de que, no final das contas, a gente precisa aceitar a breguice dos heróis.